Capítulo 11, depois de tantas semanas falando sobre tantas coisas maravilhosas que Davi fez e experimentou, hoje nós entramos no lugar mais obscuro da vida de Davi. Hoje é aquele dia em que você pensa assim, se você tivesse uma máquina do tempo, do Marty McFly, um DeLorean, e pudesse voltar no tempo e escolher um dia da tua vida para você mudar uma decisão, para você mudar o teu pensamento, esse capítulo é o dia que Davi provavelmente escolheria para olhar e rever muitas coisas. Sim, hoje nós vamos falar sobre pecados sexuais. Sim, hoje nós vamos falar sobre abuso de poder. Sim, hoje nós vamos falar sobre um grande homem de Deus que tem uma queda e ao mesmo tempo recebe o perdão de Deus de certa maneira. A gente vai terminar isso aqui, na verdade, na semana que vem, que hoje tem bastante coisa. Então, querido, se prepare, aperte os teus cintos aí na cadeira, que hoje nós precisamos falar sobre isso. É o capítulo inteiro, eu vou ler contigo aqui. Tem coisas que eu não vou conseguir diluir por causa do tempo, mas vamos nos ater que aquilo que é mais importante. Nova Almeida atualizada diz assim, capítulo 11, 2 Samuel. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Essa história toda está aqui no capítulo 10, depois você volta em casa e vê o que aconteceu nessa cidade. Mas Davi ficou em Jerusalém. Numa tarde, Davi se levantou do seu leito, estava passeando no terraço do palácio real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Não era só bonita, era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo, mande-me Urias o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias, agora vai para casa, descansa. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei, uma cesta, frutas, um champanhezinho, um negócio diferente, era um presente do rei ali. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo, Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias, você não vem de uma viagem? Por que você não foi para casa? Urias responde, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que eu não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias, fica aqui hoje, amanhã eu mandarei você de volta. E Urias ficou em Jerusalém, aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos do seu senhor, e ele não foi para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte, ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha, e deu ordens ao mensageiro, dizendo, quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte, por que vocês chegaram assim, tão perto da cidade para lutar? Já pula ali para o verso 21. Então você dirá, também morreu o seu servo Urias o heteu. 22, o mensageiro partiu e chegando contou a Davi tudo o que Joabe tinha mandado dizer. E aí, Davi vai responder assim, lá no verso 25. Diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto esse como aquele, que ele intensifique o seu ataque na cidade até conquistá-la e, quanto a você, encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio, e ela se tornou a sua mulher e lhe deu um filho. E aí eu coloco assim,
Então Davi foi visto como um rei legal. Poxa, ele atendeu a viúva de um soldado ferido, e todo mundo entendeu que, nossa, que bênção, eles casaram na lua de mel, né, ela já ficou grávida, e eles viveram felizes para sempre. Amém? Não. Esse capítulo termina com essas palavras pesadíssimas. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor, ou em outras traduções aí, desagradou o Senhor. Esse capítulo aqui é um relato onde muitas vítimas de abuso, seja sexual, seja emocional, seja de liderança, se identificam. Homens poderosos cobrindo as costas uns dos outros. Onde é que está aquele pastor tão doce? Onde é que está o autor de salmos tão bonitos? A gente viu, onde é que está o homem da semana passada, gente? Onde é que está aquele cara que não quis fazer justiça com as próprias mãos, quando ele tinha oportunidade para fazer isso com Saul? Onde é que está esse cara que Deus abriu um lastro no tempo para fazer ele experimentar algo que tinha só no Novo Testamento? Nós falamos 4 semanas sobre adoração, inspirado no que ele fez. Onde é que está esse homem que no capítulo 7, a gente viu semana passada, Deus deu promessas para ele, falando assim: olha, vai da tua descendência, eu vou plantar uma dinastia, né? O filho de Deus vai vir através de você, vai ser chamado de filho de Davi. Onde é que está esse cara que agora ele se junta junto com homens poderosos e ele tira a vida de pessoas que não têm como se defender para encobrir um erro seu? Onde é que está esse cara aqui? Um homem segundo o coração de Deus. Se não bastasse isso, se você olhar no capítulo 23, lá na frente, você vai descobrir que Davi tinha uma tropa de elite, um esquadrão à frente dele de 37 guerreiros, né, um Navy Seals dele que acompanhava ele durante um bom tempo, e dentre esses 37 caras estava esse tal desse Urias aqui, que muito provavelmente se uniu a Davi quando ele estava no deserto, quando ele estava sendo perseguido por Saul, quando ninguém acreditava nele. Ele se uniu a Davi, ele acreditou em Davi, ele lutou com Davi, ele sangrou por Davi, e agora Davi pega a esposa dele, e não só manda ele para ser morto, como mata outras pessoas do pelotão. Tudo isso para quê? Para encobrir um erro que ele fez. Sabe, querido, tem tanta coisa aqui para a gente olhar, e eu quero caminhar contigo nessa palavra, dentro de alguns caminhos, ou alguns pontos que nos levam à queda. Isso vai ser aplicado para você, sim, na área sexual. Isso vai ser aplicado para você na área emocional, em qualquer pecado que você tiver. Casamento, solteiros, aplica para todos nós. É um caminho. Se você obedecer isso aqui que eu vou te falar, certamente você vai se arrebentar. Se você obedecer esses pontos que eu vou colocar para você, esse é o caminho aonde você vai se autodestruir. E o primeiro ponto para você se autodestruir, para você entrar dentro de um caminho de queda e perdição, não interessa ser. Você estava como Davi, você fez todas aquelas coisas boas, você adorou a Deus, você buscou, você fez 1 milhão de coisas, agradou o coração do Senhor, você está na igreja. Esse é o primeiro princípio da queda. O primeiro é, verso 1, no dia ou depois, no ano em que os reis iam para a batalha, ou seja, depois do inverno, provavelmente no início, na metade da primavera, Davi sempre liderou, mas agora ele não está na batalha, ele está em casa. O primeiro ponto é, quando nós nos desengajamos da batalha, é onde nós abrimos uma porta imensa para as tentações. Sabe, nós fomos chamados para estar dentro de um processo de batalha, em todo o tempo, querido, em tantas e tantas áreas, né? O poderoso guerreiro que não se acovardou quando todo mundo se acovardou para enfrentar Golias, aquele que estava à frente de várias e várias batalhas, aquele que tomava iniciativa de muita coisa, agora, ao invés de estar lá, ele decide ficar em casa e dar espaço para 2 coisas, ociosidade e solidão. Quando você tem essas 2 coisas combinadas na tua vida, querido, tenha certeza que a chance de dar muita coisa errada para você está às portas. Que é aquilo que a gente chama assim, o pecado bate às portas. Quando nós damos margem para ociosidade e solidão. O que é a ociosidade? Você tem muito tempo para ficar jogando videogame? Significa que você tem muito tempo ocioso. Você tem muito tempo para ficar lá rolando na internet as figurinhas, né? Sei lá como é que chama aquele negócio lá do Instagram.
Se você tem muito tempo para fazer isso, você perde muito tempo, isso tem ociosidade dentro da tua vida. E quando tem essas coisas na nossa vida, esse é o primeiro ponto para nós degringolar na nossa vida espiritual. Ou seja, quando eu me desengajo da batalha, eu me torno mais suscetível à tentação. Isso é uma regra. Isso vale para quem? Para todos nós, para mim inclusive. Poxa, se vale para Davi, um homem segundo o coração de Deus, quanto mais nós. Quem se isola torna-se presa fácil do inimigo. Eu já te falei tantas vezes aí que eu gosto de assistir, né, os animais se pegando na África, aqueles programas todos, e a regra maior, principalmente no bando de leões, eles são fortes, eles são grandes, eles são melhores, mais rápidos do que muitos animais, mas mesmo assim, eles não escolhem chegar lá e pegar o mais gordinho, o maior do bando, eles pegam sempre aquele que está disperso do bando, aquele que está, né, se isolando, aquele que está fora. Quando eu e você nos desengajamos da batalha, quando nós deixamos de buscar a palavra, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de buscar intimidade com o Senhor, não interessa se você foi como Davi, se você já esteve na tenda, se você já esteve diante do trono, se você já experimentou grandes milagres, não interessa a vida pregressa com Deus que você já teve. Se você entrar dentro desse processo de desengajar da batalha, se afastar um pouco das coisas, você se torna presa fácil para o inimigo. E aqui, deixa eu abrir um parênteses para os homens. Tem homem nesse lugar? Olha aí, ó, tem aí pelo menos uns 15, né? Em agosto, final de agosto, vai ter um encontro especial para você. Então se prepare, você que estava meio dormindo aí, né? Então escute o que eu vou te falar. Quando você se desvincula do teu papel de líder da tua família, quando você se desvincula do teu papel de líder da tua comunidade, você abre margem para você ser tentado em outras áreas. E aí você enfraquece. E aí você sai do teu propósito. E aí você perde a noção do certo e do errado. Quando você está engajado na batalha, você não tem muito tempo para pensar besteira. Entende? Pense naquele jogo de futebol pegado, né? Só canela de fogo por ali, né? Jogador, eu não sei se saía, mas se der uma enxada para cada um ali, nossa, o que carpiria um lote ali, porque é tudo se pegando, se pegando. Nesse momento do jogo, você já parou para pensar, tem uma mulher passando aqui. Nesse momento do jogo, já parou para pensar assim, tenho conta para pagar. Não sei se eu vou conseguir. Quando o jogo está rolando, quando a bola está indo, está vindo aquele cara, aquele troglodita, lá vem aquele irmão, meu Deus, agora não sei se eu vou pecar, se eu parto ele no meio. Você não tem tempo para pensar nessas coisas. Por quê? Porque você está engajado na batalha. Não é à toa, né, que os lutadores, na semana da luta, eles não têm relação sexual nenhuma. Por quê? Eles, nossa, mas por quê? Por quê? Vai enfraquecer as pernas. Eles estão focados. Você acha que eles não têm vontade de fazer outras coisas, sair e festar? Eles estão focados. Quem está engajado na batalha não tem tempo para pensar em outras coisas. Sabe, eu vou entrar dentro desse assunto aqui várias vezes, então se o chapéu servir para você, ninguém me contou nada, essa, né, é o assunto do dia, o capítulo está lá, uma hora a gente ia chegar nesse assunto, mas o fato é, querido, que quando nós não estamos engajados na batalha, nós começamos a pensar um monte de coisa que nós não pensaríamos se nós estivéssemos no nosso papel. Homem, o teu papel dentro da terra é liderar, teu papel é lutar, teu papel é servir e o teu papel é proteger. Você entende? Você precisa estar liderando em alguma situação, pelo menos na tua família, já deveria estar fazendo isso. Você deve lutar pelas coisas, está dentro de você, correr atrás das coisas, se deu alguma coisa errada, se tem alguma injustiça, está lá dentro de você, proteção, está lá dentro de você, servir, está lá dentro de nós. Quando a gente não está preocupado com essas coisas, nós começamos a ficar ociosos, e aí outras tentações que nós nem tínhamos visto, agora começam a ocupar o nosso coração, e quando elas ocupam o nosso coração, elas despertam um desejo, e esse desejo, uma vez desperto, distorce a tua capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. Você acha que Davi depois não sabia o que ele estava fazendo? Você acha que não tinha dentro do coração dele algo acontecendo? Quando você não está fazendo isso, quando você não está no teu papel, as tuas energias vão para um lugar. Se você não está no teu papel de liderança, de servidão, e agora eu trago agora para homens e mulheres, quando você não está no teu papel, engajado na batalha, querido, as tuas energias vão para um lugar, para algum lugar elas vão. Se você está no teu papel, você não tem tempo para fazer, você está ali focado. Agora, quando você sai do teu papel, aí você começa a jogar as suas energias em outro lugar. E uma vez desperta esse desejo, agora parece que é incontrolável. Uma vez desperta esse desejo, surgem até sentimentos aí no teu coração. E lembra? Você fica com a tua capacidade de distinguir o certo e o errado distorcido. Porque agora você associa esse sentimento, não, mas Deus é amor, eu acho que eu estou amando essa pessoa, mas eu já casei, ou essa pessoa é casada, não, mas é amor, então não deve ser errado. Ei, você se esqueceu.
que agora, uma vez você saiu do teu papel, você gerou sentimentos que não deveriam estar lá, e o seu problema não é um corpo lascivo, não é um corpo cheio de curvas. Qual é o seu problema? Uma alma vazia. Quando a alma está vazia, querido, eu não consigo mais distinguir. O que eu distingo? Aquilo que eu quero fazer. Eu quero satisfazer um desejo, e é isso que eu distingo, é isso que eu vou ter vontade. Então não é que você tenha desejos incontroláveis, é que você ainda não assumiu o teu chamado de liderança. Eu não consigo, pastor, eu tenho desejo, meu Deus, eu sou diferente das outras pessoas, meus hormônios. Não, você não é diferente de nenhuma outra pessoa. É que talvez você ainda não se colocou no teu papel, o que me leva para esse meu segundo ponto de queda, me colocar numa posição onde eu posso ser tentado. Verso 2, uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava, passeando no terraço do palácio real. E dali ele viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Andar no telhado, no Antigo Testamento, trazendo para nós hoje, seria como você está ali, mexendo na internet, tarde da noite, ou deixa rolar, você não tem nada para fazer, você começa a flertar com essas coisas, né? Hoje não tem mais, mas antigamente, né? Você estava lá zapeando os canais de televisão, depois da meia-noite, era onde poderia todos os programas proibidos rolarem. Era mais ou menos isso que Davi está fazendo. Eu estou flertando com o perigo. Tem um provérbio, que inclusive provavelmente o filho de Davi escreveu, diz assim, o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem a consequência. O que você tem que entender aqui? A tentação, ela cresce gradualmente. Você não cai no primeiro dia. Você quase sempre consegue racionalizar o que você está fazendo. A gente está apenas saindo, a gente está apenas se conhecendo. Não, a gente se dá muito bem, né? Então eu vou continuar aqui flertando com essa pessoa, mandando umas mensagenzinhas aqui para ela. A gente me sinto bem, não tem nada de errado. Talvez você começou com uma conversinha de texto lá, e agora essa conversinha já se estende a um certo tempo, e você precisa prestar atenção com quem que você está conversando, com que frequência você está conversando com essa pessoa, e qual é a intenção que isso está brotando no teu coração. Você sabe, querido, como é que funciona isso, porque muito antes de a gente cometer o pecado, nós sabemos que ele está chegando. Tem algo lá dentro de nós. De repente você começa a garantir que você vai estar naquele lugar, naquele exato momento, só para, de repente, passar, esbarrar por aquela pessoa lá, e você não vai ser honesto consigo mesmo sobre o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque você gostou da tentação. É assim que a gente funciona. Chega num determinado momento, a gente não é honesto conosco mesmo. A gente está vendo, não sei onde isso vai dar, ou você sabe onde isso vai dar. E aí eu começo a flertar com esse tipo de situação, eu não vou ser honesto comigo mesmo. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar verbos passivos para falar o que está acontecendo, ou para me justificar. Eu me empolguei, eu fui pego de surpresa. São verbos passivos. Martinho Lutero, ele diz uma frase bem bacana, até achei legal associar isso para nós. Se a sua cabeça é feita de manteiga, fique longe do fogo. Querido, se você sabe qual é a área difícil para você. Sabe, alguém que teve problema com o álcool, ele tem a cabeça de manteiga em relação ao álcool. Então ele não pode nem cheirar aquilo é fogo para ele. Então ele não pode estar naquela situação, fica longe do fogo. Alguém que teve, todo viciado, todo alguém que já foi viciado em qualquer coisa, você não pode se expor agora nem um pouquinho a outras determinadas coisas. Quem teve problema com álcool não pode nem cheirar o álcool, com drogas, ou outras situações. Quem teve problema em pornografia profunda, às vezes ele não pode nem ver uma imagem de alguém se beijando um pouquinho mais caliente em qualquer filme. Qual é a ideia aqui? A ideia é que você sempre tem que assistir alguma coisa, principalmente no dia de hoje, com o controle na mão, para você adiantar determinadas coisas. Por quê? Porque você está colocando a tua cabeça no fogo. Agora, olha, por que eu estou falando isso? Olha esses dois versículos que eu vou colocar para você. 1 Coríntios 6 diz assim, eu até sublinhei lá: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Versus Tiago 4:7. Sujeitáveis, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ao diabo você resiste, mas da imoralidade sexual o que você faz? Você não brinca com isso aqui. Aí não vai falar assim, foram os demônios. Não, é o hormônio, né? Está lá, não é o demônio, é o hormônio. Não existe essa ideia, eu vou flertar com... Não, eu me aguento, eu me seguro, eu sou bom. Não existe, a não ser que tenha problema hormonal, qualquer outra coisa. Não funciona assim. Então, qual é a ideia aqui? Você lembra de José do Egito?
né, um rapaz novo, forte, morava agora na casa de Potifar, tinha lá boas roupas, não era a ideia de um escravo que está lá jogado, não, é um administrador da casa, um representante da casa, dá um terninho bacana para ele, dá um perfuminho bacana para ele, é o representante da nossa casa. Tem a mulher de Potifar, que muito provavelmente uma mulher muito bonita, cheirosa, cabelinho sedoso, belas vestes. Quanto tempo ela não ficou ali, buzinando no ouvido de José? Quando a palavra fala que quando ela agarrou ele, não tinha mais jeito, o que ele faz? Ele não fica lá, ai, será que eu vou aguentar? Será que eu vou aguentar? Ai, Senhor, tira esse desejo dentro de mim. Ai, Pai, só se eu te transformar em outra coisa, um assexuado. O que ele faz? Foge. Nem que seja peladão, mas ele foge, tira o negócio e foge. Sabe, querido, qual é o nosso, para nós, o que isso se aplica hoje? Se nós temos cabeça de manteiga em determinadas áreas, principalmente nessa, nós fugimos de toda e qualquer exposição. Então, se você é casado, está se sentindo tentado por alguém que está escrevendo alguma coisa, cancela, sai, não segue. Se você é solteiro e está tentando ser puro diante do Senhor, a Bíblia fala sobre a imoralidade sexual. Ai, não consigo, tem esses desejos. Talvez você esteja se colocando nessa posição de tentação. A tua cabecinha de manteiga fica vendo muita imagem. A tua cabecinha de manteiga fica naquelas conversinhas, aquela turma que só fala besteira, dentro daqueles grupos do WhatsApp. O que você está fazendo? Você está se colocando numa posição de tentação. E é claro que vai surgir sentimentos no teu coração. E uma vez surgidos sentimentos, em seguida vem o desejo. Desejos que você daí não pode satisfazer. E aí você fica naquela, será que vou, será que não vou? A ideia aqui não é que homens e mulheres não podem conviver juntos, mas você sabe qual é a tua cabeça de manteiga. Se você não consegue ficar num ambiente sozinho com uma mulher sem pensar besteira, não fique mais. As pessoas vão te ridicularizar por causa disso. Você vai ter que tomar decisões que não são populares, mas você vai ter que decidir. O que você quer, o que é mais importante para você. A Bíblia foi clara, já coloquei aqui para você, fuja. Ao diabo você resiste, mas o que Deus está falando aqui? Com isso aqui não brinque. Não brinque, porque você não vai conseguir na força do teu braço. Sabe, você terá que tomar esse tipo de decisão, querido. De repente, principalmente você que viaja direto, se você vai depois do trabalho ir com aquela turma lá, mas eu só tomo refrigerante, eu não me meto com a turma, você sabe qual é aquele ambiente. Se você é um influenciador, você está resgatando gente de lá, beleza, vai e seja benção, mas você sabe qual é a tua cabeça de manteiga, você vê o pecado chegando antes, qual é o tipo de conversa que rola, qual é o tipo de coisa, aonde isso tudo leva, e você tem uma decisão para fazer. Você lembra quando eu preguei que eu bati um monte nos homens, lá na palavra de Nabal e Abigail, acho que foi a quarta palavra, você lembra? E eu falei assim, no final daquela palavra, no final do capítulo, nem era o assunto, mas eu abri um parênteses para falar assim, um dia Davi vai cair com Batsebe, começou aqui, lá atrás, quando ele começou a se casar com um monte de esposa. A Bíblia não está avalizando, não está dando margem para poligamia. Toda vez que tem poligamia que dá problema. E naquele momento, Davi começa a expressar um lado dele em relação às mulheres, um olhar dele em relação às mulheres meio lascivo. E enquanto ele ainda está debaixo da ordem, ele até segue a lei, casa, tem concubinas e tudo mais. Mas chegou um momento onde a ociosidade entrou, onde ele se desengajou da batalha, e é uma distorção, e agora ele se coloca num lugar de tentação. Lembra quando aquelas pessoas, ele mandou perguntar quem ela era, e duas informações aqui deveriam barrá-lo. Ela é filha de um homem aí. Ele sabia de quem ela era filha. Ela não é uma pessoa qualquer largada no mundo, ela tem uma família. E ela é mulher de um dos teus valentes. Mas agora a mente distorcida, agora a ociosidade, o desejo, a lascívia que tomou conta do coração dele. Sabe, uma das dicas mais importantes para você, isso vale para qualquer um, não só para marido e mulher, é isso aqui, A pergunta que eu faço para você, será que eu posso pegar o teu celular aí agora e dar uma olhada? Ou você ficaria apavorado, meu Deus do céu, e agora? Peraí, pastor, deixa eu formatar aqui. Principalmente, marido e mulher, deixa eu te dar uma dica de proteção, não tenha senha, ou melhor, tenha senha para se proteger dos outros, mas a tua senha tem que ser aberta e restrita. Você que tem filhos, mas eu vou quebrar a privacidade deles, não interessa, eles têm que saber que a qualquer momento, os pais podem pegar o celular deles e abrir para ver o que tem, porque não é que você está querendo acabar com a privacidade deles, não, você está protegendo eles. Querido, eu e você funcionamos assim. Sabe, a minha esposa tem a senha, meus filhos têm a senha, não é só para
facilitar as coisas. Não, isso aqui é para me proteger. Porque a toda hora, em todo lugar que você vai, tem alguma coisa entrando aqui dentro. E se eu sei que qualquer pessoa tem acesso a isso que está aqui, com certeza vai servir para me frear, vai me ajudar a me frear em muitas situações. Você está ouvindo isso do teu pastor, amém? Então é isso que eu quero encorajar você. Sabe, se você, de repente, você que é filho, os teus pais não têm acesso à senha, vai lá hoje, manda uma mensagem para eles, ou escreve um bilhetinho, ou fala com eles, pai, mãe, está aqui, eu quero colocar minha senha para você. Não precisa, minha filha, eu não te pedi, não. Eu quero que isso seja uma segurança para mim, que a qualquer momento você pode abrir isso aqui. Isso vai servir para mim como um freio. Você lembra antigamente o pessoal ia para a locadora, né? E aí na locadora de filmes tinha uma salinha proibida lá. Muitas pessoas tinham vontade de entrar naquela sala, mas nunca entraram, porque alguém pode me ver. Hoje não precisa mais dessa vergonha, porque está tudo aqui, ó. Aquela salinha lá, de certa maneira, servia como para restringir certas coisas. Nós temos que criar esse tipo de sala para nós, meu amado, não para a gente acessar, mas justamente para a gente não entrar nesses lugares. O celular é uma porta aberta, deixe como algo transparente. Então, essas coisas que nós entendemos que nós temos a mente de manteiga, ou a cabeça de manteiga, eu não posso me colocar no fogo. Por quê? 1 Coríntios 10, você conhece? Assim, aquele que considera estar de pé, cuide para que não jogue roleta russa com a tua vida. Porque isso aqui não afeta só você, afeta a tua família. E aí entramos num terceiro ponto aqui que leva à queda, que é fazer do sexo oposto um objeto. Davi não pensou em Batseba como uma pessoa, ele olha ela como um objeto de prazer, porque no verso 3 ele diz assim, perguntou quem era, falaram para ele que ela era mulher de alguém, que ela era filha de alguém, e ele simplesmente manda trazer ela. Eu não vou entrar aqui na questão de estupro, porque não é explícito, há uma palavra específica para isso em hebraico, e essa palavra é usada no próximo capítulo 13, quando vai falar sobre um estupro que vai acontecer dentro da família de Davi. Eles vão usar essa palavra específica, eles não usam essa palavra aqui. Porém, sim, Davi, ele é o maior responsável por isso. Não é a ideia que você vê às vezes nas novelas, o lugar está lá, Batseba, né? Não era assim que funcionava a cultura judaica. Quando Davi olha aquela mulher e o rei dá um comando, você não tem muita alternativa. Você não pode argumentar. Ele mandou trazer, você tem que vir. E o que ele está fazendo aqui dela? Um objeto. E os nossos piores pecados começam quando nós desumanizamos alguém. O que é desumanizar uma pessoa? Olhar para ela como um objeto, não é mais uma pessoa. Os piores crimes do mundo foram cometidos nisso aqui. Quando Hitler assassina friamente mais de 100 milhões de judeus, ele não está assassinando 100 milhões de pessoas na mente dele. Ele está assassinando um pessoal que nem humano é, uma raça muito inferior. E aí você faz as piores coisas, mas os alemães são civilizados, os alemães são inteligentes, os alemães são uma bênção em muitas áreas, sim, mas como seres humanos, quando você desumaniza outra coisa, você comete os piores crimes. Você olha a escravidão, meu querido. Meu Deus, quantas coisas foram feitas, atrocidades, no tempo da escravidão. Por quê? Porque os escravos não são pessoas, são bichos, são outra coisa que não são seres humanos. E quando eu olho assim, eu cometo os piores crimes. Você olha o Hamas, o que eles fizeram com os judeus? Não são pessoas. Não são pessoas. E quando não são pessoas, são bichos, eu faço qualquer coisa que eu quiser. E quando nós olhamos para uma pessoa, para um homem, para uma mulher, como um objeto, você pode entender, não, mas eu não estou fazendo isso. Mas esse é onde começam as coisas. E aqui é onde começam as distorções. E aí, de repente, você que é casado, você vai expor o teu cônjuge a fazer algo que ele não deseja, que ele não quer. A praticar algo sexualmente, ou comercialmente, ou emocionalmente, que ele não quer, que ele não tem o desejo de fazer. Mas você, quando olha como objeto, você deve satisfazer todos os meus desejos. Agora você não é a minha esposa mais, você não é o meu marido mais. Você é a fonte do meu prazer. E aí há distorções. E aí é onde ocorrem os abusos. Você está comigo, querido? Objetificar as pessoas nos impede de pensar sobre as coisas horríveis que a gente está infligindo sobre a pessoa. Porque naquela hora você só pensa em satisfazer o teu desejo. Mais tarde, talvez a ficha caia. Então, qual é a ideia? Quando você olhar para alguém atraente, que está fora, seja você solteiro ou seja você casado, qual é o pensamento que tem que vir na tua mente? Ao invés de você olhar para o corpo, olha para o rosto daquela pessoa. E presta atenção se ela está triste. Olha para o rosto dessa pessoa.
Presta atenção se ela está cansada. Porque uma vez que você coloca um espírito dentro dela, você começa a pensar, opa, agora não é um objeto, não é um corpo. Ela é filha de alguém, ela é pai de alguém, pode ser marido de alguém, pode ser mulher de alguém. E aí você precisa entender, querido, que às vezes esses envolvimentos que acontecem, nunca vão ter a ver só com você e a pessoa. Tem outras pessoas envolvidas sempre, principalmente quando se trata de famílias. Quando se trata de famílias, 1 milhão e sei lá quanto, em torno de 1 milhão, vou arredondar para baixo, em torno de 1 milhão de casamentos foram realizados em 2021 no Brasil, segundo o IBGE. Nesse mesmo ano, segundo o IBGE, mais de 300 mil divórcios. Já está mais do que comprovado pela ciência quais os efeitos psicológicos que isso causa nas crianças, nos filhos. Distorções, abusos, outras pessoas entrando no relacionamento, às vezes pessoas ruins, que geram mais abusos, que perpetuam um ciclo de abuso e de pecado. Isso por quê? Porque lá atrás uma brechinha foi aberta em nome do desejo. E aí entra o meu último ponto aqui, que é o abuso de poder. Verso 4 diz que Davi mandou que a trouxesse. Eu já fiz a pergunta aqui, quão consensual isso foi? Nós não sabemos. Quanto foi a participação de Batseba? Não interessa. A ordem é dada pelo rei. E a parábola que Natan vai usar no próximo capítulo, que a gente vai ver semana que vem, ele olha e faz a analogia de Davi como um ladrão ganancioso que tirou o precioso cordeiro do seu vizinho. O que isso nos diz? Que o egoísmo cauteriza a consciência. Quando você só quer satisfazer os teus desejos em qualquer área, a tua consciência é anestesiada. Você não consegue mais distinguir o certo e o errado. E infelizmente, eu falo isso com muito pesar, nós vemos isso em muitas igrejas. Líderes que deveriam estar protegendo e servindo, estão abusando e explorando. Sim, tiveram contos maravilhosos na presença de Deus, podem ser homens segundo o coração de Deus, mas quando eles entram dentro desse processo que eu estou te falando, nunca cai do dia para a noite, sempre tem algo lá atrás. A minha função é proteger você, a minha função é servir você, agora eu estou abusando de você, agora eu estou explorando você. Porque ainda que eu tenha sido um homem segundo o coração de Deus, uma vez que eu entro dentro desse ciclo aqui, eu perco a noção. Mas o capítulo ele vai terminar com algo muito importante. O capítulo vai terminar dizendo para nós que tem um Deus que vê. Que tem um Deus que não está alheio a tudo isso, e isso nos dá 2 lições, que o nosso pecado afeta todos ao nosso redor. A traição sempre tem um custo elevado. E o capítulo 11, ele marca o ponto de virada na vida de Davi. Sabe o que acontece daqui por diante? A tua traição não tem um efeito só em você, tem um efeito na tua família. Davi não só vai perder o bebê que vai nascer aqui, mas daqui a 2 capítulos, tem incesto, tem estupro dentro da família de Davi. O filho mais velho dele se rebela contra ele, tenta tomar o reino dele, e dorme com as concubinas dele à vista de todo mundo. Já ele vai receber uma sentença de que a espada jamais vai cessar. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Eu não quero te desanimar. Eu quero dizer que sim, que todo pecado tem o perdão de Deus. Amém? Isso é claro para nós. Mas não significa que nós não enfrentaremos consequências. Antes de cometer algo, querido, é a decisão que eu coloco para você, a prática. Antes de você cometer qualquer decisão que está aí angustiando o teu coração, e todos nós temos uma dessas, faça uma lista das coisas que aconteceriam caso você decidisse fazer isso. Caso você decidisse entregar a tua pureza para esse jovem, moça, o que aconteceria com você? Como os teus pais te veriam? Como você se veria? Como seria esse relacionamento? E principalmente, como Deus te veria? O que aconteceria você, marido ou esposa, se você decidisse continuar conversando com essa pessoa desse jeito, nesse tom, que você sabe para onde vai? Escreva, faça essa lista, né? Evidentemente depois queima ela, né? E deixa de fazer o que você estava pensando, mas faça esse exercício para você ver. O que aconteceria se eu, como teu pastor, decidisse andar por esse caminho? Em primeiro lugar, eu te envergonharia. Você é da igreja daquele pastor, tal, a vergonha que eu estaria para você em primeiro lugar. Depois a vergonha que eu estaria para minha esposa. Depois ela ia me esfolar e acabar comigo, ia tirar tudo que eu tenho. Vamos pular essa parte. Só nisso aqui eu já desisti, já vamos para lá, vamos pensar em outra coisa. Mas principalmente o que Deus veria de mim. E o ponto-chave, que é onde eu quero terminar essa palavra aqui, querido, não quero te desanimar, vocês que cometeram erros, porque há perdão para qualquer pecado, e tem tantas histórias de reconciliação aqui nessa igreja, glória a Deus, tem tanta história de família que foi restaurada, traições que foram perdoadas,
Mas eu só estou apenas te dizendo hoje, olhando para esse texto que está dentro da nossa série, se você está na beira do pecado, fuja, porque não vai afetar só você, afeta a tua família, afeta os teus negócios. Se você está no meio do pecado, hoje é dia de você confessar, para que você seja curado. Hoje é o dia de você colocar isso aos pés do Senhor e dizer: Pai, eu não quero mais isso. Se você está já no meio das conversinhas, se você já está lá no meio das imagens, de repente quase trocando aquilo que não deveria trocar, hoje é dia de você falar assim: eu vou dar um basta nisso, eu vou deixar de seguir essa pessoa, eu vou deixar de conviver com isso aqui, eu vou apagar o número desse telefone aqui, porque eu posso esconder os meus pecados da minha esposa, eu posso esconder os meus pecados dos homens, mas Deus está enxergando o tempo todo, e eu posso estar desagradando. Salmo 32 diz assim, Davi falando: enquanto eu calei os meus pecados, o pessoal do louvor pode subir, envelheceram os meus ossos, pois pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor secou como o calor do verão. Você quer a receita da longevidade? Está aqui, seja transparente, porque enquanto eu calo os meus pecados, os meus ossos envelhecem pelos meus constantes gemidos. Se coloque de pé, por favor. Eu quero fazer uma última pergunta. Se até o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou terrivelmente, a pergunta é: que esperança tem para mim? Não sei se você fez isso. Se até o rei Davi, um cara tão bom e tão extraordinário, pecou terrivelmente, que esperança tem para mim? E deixa eu te dizer que se você pensou nisso, já fez essa pergunta, você começou a ler a Bíblia direito. Você está entendendo alguma coisa daquilo que Deus está falando. Por quê? Porque não se trata de nós. Eu e você, nós vamos experimentar grandes coisas diante do Senhor, maravilhosas. Mas em algum momento nós podemos tropeçar, meu amado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E apesar desse pecado hediondo, Deus não cancelou Davi. Deus não mandou apagar os salmos que ele tinha escrito. Deus não deixou de mandar o seu filho através da linhagem de Davi. E mesmo depois os netos descendentes de Davi desonrando a Deus terrivelmente, Deus ainda estendeu misericórdia sobre eles. Sabe, Urias, quando foi levar a carta da sentença de morte dele, ele não leu a carta, eu tenho certeza disso, porque você viu o coração dele? Ele podia ter ido para casa, podia ter feito tanta coisa, e falou assim: não vou fazer algo errado, não vou fazer. Então certamente ele não sabia o que ele estava carregando quando ele foi para o sofrimento. Mas Jesus, quando foi para o sofrimento, por minha causa, por tua causa, ele sabia exatamente aquilo que a gente tinha feito contra ele. Sabe, eu vejo esse pessoal que organizou essas festas das Olimpíadas aí, muitos provavelmente vão para o inferno mesmo, né? E esse lugar está lá para isso. Mas talvez alguns desses aí um dia vão reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E Jesus já morreu por eles hoje. E talvez se nós encontrássemos alguns deles, iríamos ter discussões terríveis. Mas se nós olhássemos com os olhos de Jesus, há esperança para esses também. E se há esperança para esse tipo de gente, há esperança para mim e para você. Então, hoje, meu querido, hoje é dia de confissão. Hoje é dia de nós olharmos para dentro de nós e ver se tem algum erro aqui dentro, mais profundo. Talvez você já não consumou o pecado, mas você sabe que ele está às portas, ele está te rondando. Eu não estou aqui para te acusar, estou aqui para pregar a palavra. Se o Espírito Santo te confrontar, deixa ele te confrontar. Eu não estou aqui para dizer quem pode, quem não pode cear, quem pode, quem não pode, quem vai, quem não vai para o céu, quem Deus escreveu o nome do livro da vida e quem não escreveu. Eu não estou aqui para isso, eu também tenho os meus erros. Mas eu estou aqui para dizer para todos nós, se nós queremos experimentar as grandezas do senhorio do Senhor, nós temos que odiar aquilo que Ele odeia. Nós temos que buscar agradar o coração do Senhor. E se Ele se desagrada desse comportamento, eu não reproduzo, eu não faço. Eu assumi um compromisso com a minha esposa, diante dos homens e diante de Deus, de ser fiel a ela, de os meus olhos serem só para ela, de os meus desejos serem inclinados para ela. Então as coisas que eu faço, que eu vejo,
que me leva para outro lugar. Eu tenho hormônio, eu sou carne, eu preciso fugir disso. É o compromisso que eu fiz. Eu não posso flertar com isso. Eu não sei em que ponto você está, seja casado ou seja solteiro, seja jovem ou seja velho, todos nós passamos por todas essas coisas. Mas fecha os teus olhos aí agora, nesse momento, som do teu coração. Quais são os pecados que batem a porta hoje aí para você? Talvez sejam as imagens, talvez seja assim, você está flertando com o erro, está flertando com o perigo. Não precisa ser só na área sexual. Talvez tenha aquele negócio, parece muito bom, você vai ganhar muito dinheiro, mas é errado. Você sabe que é errado. Decida hoje, meu amado, qual é o caminho que você quer seguir. Sabe que o Senhor vai te perdoar de qualquer coisa. E se Ele olhar para dentro de nós, Ele vai ver que não tem nada de bom aqui dentro. Mas se tiver o sangue de Jesus aí, a palavra diz que Ele te purifica de todo o pecado. E já não há mais condenação para você, se você estiver em Cristo Jesus. Não há pecado terrível o suficiente que Deus não possa perdoar. Não há transgressão horrível o suficiente que Ele não possa pagar. Mas eu preciso me arrepender. Eu preciso quebrantar o meu coração. Pai, nosso problema não é que os nossos desejos por sexo sejam muito fortes. Nosso problema, Senhor, é que às vezes a nossa paixão por Ti é muito fraca. O que nós precisamos, Senhor, não é de diminuir a atração do pecado, mas nós precisamos de uma maior afeição por Ti, Senhor. Por isso nos ajude a nos engajar nessa batalha, Pai, a fugir das tentações, ó Pai, e saber que existe um Rei que sempre vai agir com integridade, que não vai abusar de nós, que não vai nos explorar, ainda que talvez outros líderes nos exploraram, Pai. Essa história que nós lemos aqui deixa claro que nós precisamos de um Rei muito maior do que Davi, de um presidente muito maior do que aquele que nós sonhamos, de um governo muito melhor do que aquele que nós sonhamos, Pai. Nós precisamos do Teu olhar sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso nós pedimos agora, lava-nos, purifica-nos. Querido, se tem algo que você precisa confessar diante do Senhor aí, baixinho mesmo, abre a tua boca. Não faça oração de pensamento agora. Deixa as palavras saírem da tua boca, sabe? Peça perdão para o Senhor.